Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esse lindo cesto de pães. Olha, gente, que coisa mais linda que ficou o nosso cesto, tá bom? Ele vai fazer joguinho com o suplá, que já tem aqui no canal, passo a passo dele aqui no canal. A gente vai estar fazendo ele com base de acrílico, que é uma novidade aqui pro canal, que eu ainda não tinha gravado nada com base de acrílico, tá? E tem bastante dica boa. E esse ponto, né, pessoal? Olha só esse ponto, que coisa mais linda. Essa combinação de cores ficou muito, muito lindo. Vocês vão gostar, tá bom? Esse cestinho, ele ficou medindo, ó. Ficou medindo 10 centímetros mais ou menos de altura, tá? Ele tem 10 centímetros de altura, tá bom? E ele ficou com um comprimento de 25 centímetros, tá bom? E aqui a largura, 16 centímetros. 25, 16 e 10 de altura, tá bom? Olha só. Ficou muito, muito lindo, gente. Espero que vocês gostem do passo a passo. Lembre-se, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um recadinho aí pra mim e bora lá! Então, vamos lá para os materiais. Eu vou estar utilizando uma bandeja, uma base de acrílico oval, tá? Ela vem assim com uma película, então depois eu vou mostrar no passo a passo como que a gente faz para tirar, tá? Então, eu tô usando uma base oval, ela tem 15 centímetros de largura por 25 de comprimento, tá? Uma base de acrílico, mas você pode também estar utilizando de MDF. Eu escolhi o acrílico porque depois fica mais fácil para higienizar a bandeja. Aliás, o cesto, tá bom? Então, eu escolhi a de acrílico por isso. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena, compensa, tá bom? Porque depois dá pra gente lavar o cesto, tá? A gente vai estar utilizando 3 cores de fio. Vou estar usando o creme, o roxo e um roxinho mais um lilazinho, tá bom? A gente vai estar utilizando esses fios que eu tô usando aqui. Eles são fios residual, tá? É algo que sempre tem no meu canal aqui, as dúvidas sempre são essas com relação ao fio. Não tem uma marca, gente. Eu compro fio sem rótulo, ele vem sem rótulo, não tem uma marca específica, eu não sei dizer. Por isso que eu passo pra vocês aqui como que é o fio, a espessura, tá? E se ele tem elastano ou não, tá bom? Porque não tem uma marca específica, então não tem como eu indicar pra vocês. Tá? Eu uso fio residual e aqui na minha cidade é resíduo das fábricas, né? O pessoal vai lá, coleta esse resíduo, faz os novelos e bota nos aviamentos para vender, tá bom? Não tem uma fábrica desses tipos de fio, tá bom? Esse fio que eu tô usando aqui, ó, os 3 tem elastano, tá? Esse e esse. Os 3 tem elastano. Os 3 tem mais ou menos 2 centímetros, 2 centímetros e meio de largura, tá? Mais ou menos 2 centímetros e meio, 2 centímetros e meio de largura, tá bom? Essa média aí, que mede o meu fio, tá? Esse aqui é um pouco mais fino no sentido de material, ele é um material mais fino, é tipo aqueles materiais que fazem biquíni, tá? Esse aqui, ele é um pouco mais grosso, de tipo de material, ele é um pouco mais grosso, e esse aqui fica intermediário entre os dois, tá bom? Eu vou estar usando a agulha 6,5 e vou estar usando também a agulha 4, porque pra passar aqui, ó, pelos buraquinhos do coisa, essa aqui fica muito grossa, daí não passa, então eu tô usando essa aqui pra gente fazer a base, tá? 4 milímetros. E depois para crochetar 6,5, tá bom? A gente vai precisar de tesoura para tá cortando os fios e um pedaço de couro pra gente fazer a alça, mas depois, como eu não fiz ela ainda, eu vou fazer, eu não sei exatamente o tamanho do couro, mas na hora que eu estiver fazendo o passo a passo, eu vou medir e vou passar certinho a medida pra vocês do couro que a gente vai estar utilizando.
tá bom? E a gente também vai estar utilizando a cola Pega Mil, tá bom? Cola Pega Mil pra tá colando, então, essas alças aqui, ou colando ou costurando. Quando eu for fazer, eu vou decidir se eu vou fazer os furos aqui, vou fazer um xizinho assim, que nem eu fiz no suplá, ou se eu vou só colar, tá? Na hora que for fazer, eu vou decidir. Como eu disse, eu ainda não fiz ela, vou estar fazendo aqui durante o vídeo. E aí, a gente vai ver bem certinho a medida do couro e como que eu vou fazer, se eu vou colar ou se eu vou costurar, tá bom? Então, chega de enrolação, vamos lá pro nosso passo a passo. Pronto, ó, já preparei a base, eu só não tirei toda a película, né, pra deixar, pra proteger, pra não correr o risco de riscar. Então, eu tirei dos dois lados, né, o lado de dentro e o lado de fora, deixei só assim, ó, tá? Pra proteger a base e não correr o risco de riscar até eu terminar de fazer o cesto, tá bom? Então, a gente vai começar com o fio roxo escuro, né? Eu não sei exatamente o nome dessa cor aqui, porque como eu falo, né, eles não vêm com rótulo, então eu não sei dizer exatamente a cor que é essa aqui, mas ela é uma cor muito linda, gente. É muito linda mesmo. Deixa eu desenrolar aqui rapidinho, que eu tive que diminuir ela veio bem grossa, aí eu tive que diminuir ela pra poder deixar do mesmo tamanho que os outros fios, né? Como eu já disse no suplá que eu fiz, como é um projeto que não foi uma encomenda, eu acabei usando fios que eu já tinha em casa, então eu tive que adaptar eles, eu tive que diminuir, né? Esse aqui, por exemplo, pra igualar os outros, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar com uma carreira de pontos baixíssimos. A gente deixa um pedaço de fio aqui pra gente poder arrematar depois. A gente vem nesse espacinho aqui, ó, pega o fio que vem do novelo e passa lá pra frente, ó, tá? Dessa forma assim, ó, aqui, ó. E deixa esse fio sobrando pra gente arrematar depois, tá? Agora, eu venho aqui, ó, cada fiozinho desse, cada buraquinho desse, eu faço um ponto baixíssimo, tá bom? Procura deixar sempre os pontos do mesmo tamanho, tá? Ó, vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Cada espacinho desse que veio, a gente vem e faz um ponto baixíssimo. Procura deixar os pontos baixíssimos do mesmo tamanho para dar uma assimetria pro nosso trabalho, tá? Essa agulha aqui, eu acho que não ficou bom, não. Deixa eu pegar essa outra aqui, ó. Peguei uma 5,5. Vamos ver se ela vai passar no buraquinho do coisa. Ó, passou. Acho que vai ficar melhor. A gente vai testando, né, gente? É a primeira vez também que eu tô trabalhando com acrílico, com base de acrílico. Eu sempre faço a base, né? E aí, a gente vai fazer isso. Eu vou fazer essa carreira aqui, tá? Ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo pra cada buraquinho desse que a gente fez. Dessa forma aqui, ó. Tá bom? Faz com calma, com paciência aí pra ficar bem bonito o teu trabalho, tá? Eu vou fazendo aqui, ó, quando eu chegar aqui nesse último aqui, eu volto pra gente continuar, porque a gente vai fazer um detalhe diferente, tá? Tô chegando aqui no final da minha carreira, ó, tá? E aqui ficou o meu último ponto baixíssimo pra fazer. Vou vir aqui, vou puxar o meu ponto do novelo, tá? Meu fio do novelo. Vou puxar um pouquinho, vou deixar esse fio aqui esperando. Essa laçadinha aqui esperando, tá? Posso vir com o fio, uma agulha um pouco mais fina. E vou botar aqui, ó, nessa laçadinha aqui do ponto, ó. Tá? Nessa laçadinha, vou passar lá pra trás. Vou pegar agora aquele fio que a gente deixou lá no começo pra arrematar, ó. Vou puxar ele por dentro desse espacinho da base, ó. Por dentro do espaço da base e por dentro dessa laçadinha aqui, ó. E essa continua esperando, tá? Vou puxar ela toda pra fora, esse fio aqui que a gente laçou. Vou puxar ele todo pra fora, dessa forma aqui, ó. E agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Vem aqui, ó, pega as duas laçadinhas do ponto, ó, daquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Vou pegar esse fio, vou puxar pra cá, tá? Dessa forma, a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Venho aqui atrás, ó,
da minha base, ó, eu passo lá aonde saiu o meu fio, ó. Tá vendo? Aqui, ó, onde saiu o fio. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí. No mesmo lugar. Vou passar esse fiozinho aqui, ó, lá pra baixo. Se ficar qualquer dúvida também, vocês podem deixar nos comentários aí que eu retorno pra vocês, tá? Dessa forma, a gente fez um ponto baixíssimo falso. Já arrematamos o fio lá do começo e também já deixamos o nosso fio preparado para começar a fazer uma carreira de pontos baixos que a gente vai fazer aqui para dar sustentação para nossa base e a gente fazer um acabamento aqui nessa peça de acrílico aqui, tá bom? Então, a gente já fez 3 coisas, já arrematou, já deixou o fio esperando pra gente fazer essa volta de acabamento. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Então, você vem aqui, ó, puxa o seu fiozinho lá do novelo e faz uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, tá bom? Esse fiozinho aqui, ó, a gente já deixa aqui pra ir arrematando. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui, lá por dentro do buraquinho, ó. A gente vai vir aqui, ó, no meinho dos dois, tá vendo, ó? Nesse meinho aqui, ó. Vai passar o nosso fio lá pra trás, ó. Da base. Tá vendo? Tá vendo que pegou bem no meio? Entre esse e esse aqui, ó. Entre esse e esse, tá? E a gente vai fazer um ponto baixo. Dessa forma, ó. Dá uma esticada no ponto, né? Agora, eu venho aqui no próximo, ó. Tá vendo que é bem no meio aqui, ó? Eu vou passar lá pra trás, ó. Vai sair no meio dos dois. Tá vendo? Ó, ficou um lado pra cá e um lado pra cá. Aí, eu venho e faço um ponto baixo. Dou uma alongada no fio, finalizo o ponto. Vou fazer isso por toda a minha volta, tá? Ó, pra cada pontinho desse, pra cada buraquinho desse da base, a gente vai fazer um ponto baixo. Dá uma esticada uma alongada no ponto. E assim a gente vai fazendo, ó. Sempre procura deixar no meio, ó, tá? No meio, um pra cada lado, pra ficar o ponto igual. Estica dá uma alongada no ponto, vem pra cá e assim vai, tá? Faz uma carreira aí de pontos baixos. Dá a volta por toda essa base aqui, ó, de pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar o nosso trabalho. Pronto, ó. Fiz aqui o meu último ponto baixo da carreira, tá? E aqui, pra ficar uma coisa bonita, a gente vai arrematar esse aqui, tá? Pra ficar um acabamento bem bonito, a gente vai fazer um ponto falso. Vou cortar esse fio que vem do novelo, vou puxar ele pra cá, tá bom? E a gente vai fazer a partezinha de cima desse ponto aqui, ó, desse primeiro ponto, pra ficar bem bonito o nosso acabamento, tá? Pra não, dá pra ver onde começar e nem onde começa nem onde termina, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vem nesse próximo ponto aqui, ó, deixa eu pegar melhor aqui. Nesse próximo ponto, a gente vem e passa daqui pra lá, dessa forma. E agora, a gente vem da onde saiu o nosso fio, ó, a gente vem e passa lá pra baixo, ó. Pega essas 2 laçadinhas do ponto. Dessa forma aqui, ó. Tá bom? Dá uma ajustadinha no fio. E aí, assim, a gente consegue fazer esse acabamento mais bonito, né? Então, a gente vem aqui, ó. Podemos dar uma melhorada aqui. Esse fio eu acabei não arrematando, então, eu vou usar ele pra dar uma segurança maior aqui pro trabalho, tá bom? E agora, a gente pode esconder esses 2 fios aqui por baixo, tá? E assim, a gente já faz o nosso arremate. Eu gosto de ir fazendo e arrematando, pra não ficar aquele acúmulo de arremate, depois fica muito cansativo. Então, eu gosto de ir fazendo e arrematando, e fazendo e já arrematando, pra ficar mais tranquilo depois. Senão, fica muito arremate pra fazer de uma vez só, a gente acaba ficando cansada de fazer arremate. Eu, né? Pelo menos eu sou assim, tá? Então, aqui, arrematei um lado, escondi um lado aqui. Eu posso vir aqui e já esconder o segundo lado aqui, ó.
segundo fiozinho. Assim, a gente já faz mais, deixa mais um arremate feitinho, ó. Pode esconder pra cá. Se quiser, também dá pra colar as pontinhas. Há quem goste de colar, que acha que fica mais seguro, tá? Aqui eu já posso cortar esse excesso. E assim o nosso trabalho já fica arrematadinho, ó, tá? Bem certinho. Aí, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Você pode começar no mesmo lugar ou pode começar em qualquer outro lugar aqui do teu trabalho, tá? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Eu vou começar nesse mesmo lugar. Então, eu vou deixar um pedaço de fio aqui pra gente arrematar depois. Vou puxar esse fio pra cá. E pra cada ponto que a gente fez, a gente faz um ponto baixíssimo. Então, a gente vem aqui, faz um ponto baixíssimo. Alonga um pouquinho, né, pra deixar o ponto baixíssimo um pouquinho mais frouxinho. Que a gente vai fazer as carreiras, pra subir as carreiras, depois a gente vai fazer nesse pontinho aqui, tá? Então, pra cada pontinho de base, a gente faz um ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer essa carreira de pontos baixíssimos e eu já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, ficou assim, tá? Dei uma ajeitadinha aqui nos pontos, ó, dei uma arrumadinha e ficou assim o meu trabalho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui esse fio do novelo novamente, pra gente fazer aquele arremate invisível pra ficar bem bonito, tá bom? A gente vai fazer um ponto baixíssimo falso aqui novamente, tá bom? Você pode usar uma agulha mais fina ou pode usar uma agulha de tapeceiro também, não tem problema, tá? Você vai puxar pra cá. E aí, agora, você vai vir lá de baixo, ó, aqui de baixo, tá? Vai passar por dentro desse aqui, por dentro desse aqui também, ó. O nosso fio tem que sair, a nossa agulha tem que sair exatamente onde tá saindo o nosso fio. Então, já vai pegar o fio e vai passar lá pra trás novamente, tá bom? E aí, agora aqui, ó, a gente só vai arrematar. Dar um nozinho aqui, fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer aqui. Dar um nozinho e esconder esses fios, tá bom? Vou fazer o meu arremate aqui e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei o meu arremate, tá? E agora, a nossa base já tá pronta pra gente começar a subir as carreiras das laterais do nosso cestinho de pães, tá bom? E aí, a gente fazendo os arremates daquele jeito que eu passei ali pra vocês, fica invisível, ó. A gente não consegue ver aonde começa e aonde termina, tá bom? E são esses detalhes que vão dar toda um charme, uma perfeição pro nosso trabalho, é isso que valoriza o nosso trabalho. Aqui você pode começar de duas formas, você pode colocar essa parte aqui pra dentro, tá? Que é o avesso da peça, ó. Você pode começar fazendo as carreiras assim, ó, dessa forma. Pegando essa alcinha aqui e essa alcinha aqui, ó, tá? Se você quiser deixar o avesso da peça por dentro. Então, você pode pegar e crochetar dessa forma. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó, deixando o direito pra dentro e pegando os pontos, as laçadinhas do ponto baixíssimo pra fazer. Eu vou fazer dessa forma, tá? Vou deixar o lado direito por dentro e vou tá usando, então, as laçadinhas do nosso ponto, nossa carreira de ponto baixíssimo pra começar a subir as paredes do nosso trabalho. Vou deixar um pedaço de fio pra gente arrematar ele. Vou botar aqui, ó, a minha agulha nessas duas laçadinhas do ponto, ó, dessa e nessa daqui, ó, dessa forma. Vou puxar o meu fio lá pra frente, só que eu vou usar agulha 6,5 agora. Eu acho que vai ficar melhor. Vou fazer o teste, tá? Troquei da 5,5 pra 6,5, tá bom? E vou fazer uma correntinha. Essa correntinha aqui essa aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo da carreira. Esse fio, ó, a gente já pode ir arrematando, então, a gente já deixa ele aqui, ó, já é um arremate a menos que a gente tem pra fazer. Você pode começar a carreira onde você quiser, tá? Eu peguei aqui no meio da peça, mas você pode pegar em qualquer ladinho. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar bem no meinho aqui, ó, porque depois a gente vai colar o detalhezinho de couro,
E aí, a gente cola o detalhe de couro bem no meio, aonde a gente faz as emendas das carreiras, tá bom? Porque a gente vai fazer carreira infinita, a gente não vai ficar emendando. E aí, a carreira infinita, ela sempre dá uma quedinha. Ela fica uma quedinha no crochê, tá? Então, aqui fica mais alto e aqui fica mais baixo, ou oposto. Assim, tá? Mas é mínima, então, não tem necessidade de a gente ficar arrematando as carreiras, tá? Então, a gente vai usar, vamos começar bem no meio, tá? Pra depois a gente começar pra gente poder botar esse detalhe do couro bem no meio, pra gente fechar essa diferencinha que fica, tá? Então, você pega bem o meio aí da sua peça. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou fazer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou começar aqui, ó, tá? Não tem problema se não ficar bem no meinho também, tá? Mas pega aí mais ou menos o teu meio. Vou pegar, eu acho que esse aqui, ó. Tá? Esse aqui mais ou menos o meio da minha peça, tá bom? Aí, já vai fazer novamente, vai puxar aqui, ó. E vai fazer uma laçadinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo, sempre pegando as duas laçadinhas do ponto baixíssimo, ó. Aqui eu peguei só uma. Então, a gente pega as duas laçadinhas do ponto baixíssimo, tá? Bota o fiozinho por cima pra gente já arrematar. Alonga o teu fio e finaliza. Dessa forma. Venho no próximo, pego as duas laçadinhas, alongo o fio e finalizo, tá? Vou fazer essa carreira de ponto baixo por toda a minha volta. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho que eu fiz na base. Quando chegar aqui no último ponto baixo, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui no final da minha carreira, tá? E a gente dá aquela ajeitadinha básica nos nossos pontos. Tá bom? Vamos arrumar com bastante delicadeza. Vou fazer o último ponto baixo aqui com vocês, ó, tá vendo? Ainda ficou um ponto baixo aqui pra ser feito. Então, vou fazer esse último ponto baixo. Vou finalizar aqui, ó, tá bom? Agora, a gente vai trocar de cor, tá? A gente vai estar utilizando o roxinho clarinho, tá? O roxo clarinho. Agora, aqui, existem várias formas de você fazer a troca de cor. Você pode continuar desse ponto aqui, ó, eu desmancho, quer ver? Eu vou fazer de novo o ponto, tá? Esse último ponto eu venho, pego o fio roxo escuro, alongo. Em vez de eu finalizar o ponto com esse, eu já começo com um roxinho claro, tá? Dessa forma aqui, ó. Assim, a gente finaliza a carreira dessa forma aqui, ó, tá bom? E existe também a forma de você arrematar. Que nem a gente fez lá no começo, ó. Finalizou o ponto. E aí, a gente faz um ponto falso. Eu vou fazer esse com vocês, pra gente garantir que vai ficar bem bonito, ó. Corta o fio que vem do novelo, puxa todo pra fora o fio. E aí, a gente vai fazer um ponto falso, a parte de cima do ponto, tá? Vou vir aqui, ó. Vou ensinar esse, que eu acho que fica melhor o acabamento. Mas dá pra fazer aquele também. Ó, eu vou fazer a parte de cima desse primeiro ponto aqui, ó. Tá bom? Então, eu venho nesse ponto aqui, passo esse fio lá pra trás, ó. Agora, eu venho, aonde tá saindo o meu fio, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Eu passo ele por aqui. Mas, para dar mais segurança pro fio ainda, pro ponto, eu vou passar dentro dessa laçadinha também, ó. Eu pego as duas laçadinhas. E faço, ó, daí fica bem igualzinho, tá vendo? Bem igualzinho, tá? Agora, aqui eu dou um nozinho ou posso amarrar com outro fio. Vou deixar aqui para amarrar com outro fio e aí a gente já arremata aqui, facilita o nosso trabalho. Agora, vamos pegar o roxinho claro. Tá? A gente pode começar nesse mesmo lugar, ó, nessa laçadinha falsa que a gente fez, vai ser o nosso primeiro ponto. Ó, nessa laçadinha falsa aqui vai ser o nosso primeiro ponto, então, você deixa um pedaço
do fio pra cá pra gente arrematar. E puxa pra cá o fio do novelo pra frente e faz uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Aqui a gente pode dar um nozinho pra dar uma segurança maior, só não aperta muito, senão o teu ponto vai ficar apertado, ó. Tá vendo? Apertei demais, ó. Tá? Então, a gente solta um pouquinho esse nozinho. Deixa eu soltar um pouquinho. Dá mais um. Esse segundo dá pra apertar. Daí, aqui eu vou arrematar pra cá. E esse eu arremato pra cá. Já facilitou, não precisa fazer mais um arremate. Deixa eu desmanchar isso aqui, que ficou muito apertadinho. E a gente vem aqui, alonga um pouquinho mais e finaliza, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, que é exatamente esse que a gente fez na carreira anterior, tá bom? Essa carreira vai ser da seguinte forma: um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. Vou ensinar vocês a fazer, tá? Mas quem já sabe fazer ponto baixo alongado, já pode fazer essa carreira. Então, vai ser um ponto baixo normal, um alongado, um normal, um alongado. Não faz ponto baixo centrado, tá? Ponto baixo normal. Então, tá, fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu vou vir aqui e vou fazer o ponto baixo alongado. O alongado, a gente pega embaixo do ponto, ó. Aqui é o meio do ponto, aqui é ponto normal, que a gente pega as duas laçadinhas, e aqui é o ponto baixo alongado. Tá? Então, você vem aqui embaixo do ponto, pega o teu fio, vamos já deixar esse fiozinho pra cá, ó, pra gente já arrematar. Deixa ele pra cima. Pega o teu fio, aqui existe uma coisa bem importante pra você saber fazer, pra ficar bonito o teu trabalho. Como a gente tá trabalhando com o fio que tem elastano, você vai ter que tomar bastante cuidado. Se você não tem fio com elastano, não tem problema. Mas no meu caso aqui, eu tô com elastano. Aqui a gente vai precisar alongar bastante, tá? Ó, não tanto que nem esse, mas é só pra mostrar o exemplo. Ó, como ele tem elastano, pode ser que a gente acha que tá alongando, mas na verdade tá só esticando o fio. Vou segurar ele bem com esse dedo só pra você ver, ó. Eu tô só esticando ele, porque ele tem elastano. E aí eu acho que eu tô alongando. Mas quando eu solto, tá vendo que ele volta pro lugar dele, ó? Então, eu não alonguei, eu só estiquei, ó. Só estiquei. Quando eu for fazer a próxima carreira, o meu cesto vai ficar tudo enrugadinho assim, ó. Se eu não alongar direito. Então, o que que a gente tem que fazer aqui, ó? Deixar a nossa mão, que tá segurando o fio, bem frouxinho. E aí, a gente alonga, ó. Quando você alongar, você tem que ver que ele não volta mais. Desculpa. Ele não tá voltando, ó. Tá vendo que ele ficou no lugar dele? Então, aí tá bom. Então, você deixa ele na mesma altura desse aqui, ó. Tá vendo? Eles ficam na mesma altura. Então, aqui eu sei que eu alonguei. Eu não estiquei o fio, porque ele tá soltinho, ó. Tá? Então, eu venho aqui e finalizo o meu ponto. Isso é mais pra quem tá trabalhando com fio que tem elastano, porque a gente acha que alongou, mas na verdade só esticou o fio, né? Agora, o próximo ponto vai ser ponto normal. Pegando as duas laçadinhas do ponto baixo, ó. Essas duas que ficam aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui. Coloco o fio pra remate, tá? E faço o ponto normal, ponto baixo normal. O próximo ponto vai ser alongado. Como é que você vai achar o lugar do ponto baixo alongado? Você vai fazer o cálculo, ó. Aqui eu fiz um alongado, nesse aqui eu fiz um normal. Então, nesse aqui vai ser o alongado. Venho aqui embaixo do ponto, ó. Puxo meu fio, alongo, deixo bem frouxinho aqui, ó, confiro. Tá vendo que agora ele voltou? Não alonguei o suficiente, ó. Ele tá alongado, mas não tá o suficiente. Tem que alongar bem, porque senão depois a próxima carreira vai dar ruim aqui, ó. Tá? Porque a gente vai pegar, vai fazer o ponto em cima dessas laçadinhas aqui. Então, você pode alongar aí. Ó, alonguei, tá? Então, finalizo o ponto. Não faz mal se ele ficar cruzadinho aqui, porque depois ele vai se ajeitar, tá? Não tem problema se ele ficar cruzadinho. O próximo, ponto normal. Esse não precisa ser muito alongado, não, tá? Esse não precisa ser muito frouxo, não. Pode ser normal.
próximo alongado. Vou fazer isso por toda a carreira, tá? Sempre conferindo se eu alonguei direito. Ó, normal, alongado, normal, alongado, normal, alongado, próximo, normal, tá? Vou fazer essa minha carreira aqui exatamente igual, por toda a minha volta, toda a minha volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto. Lembrando, já arremata esse fio que ficou pra cá, se você fez a troca de cor igual a minha, pra você não ter um trabalho depois, tá bom? Assim, a gente já vai arrematando, já vai subindo limpinho o nosso trabalho. Isso facilita um monte e também diminui o nosso tempo de confecção, tá bom? Já volto. Tô chegando aqui no final da minha carreira, ó, tá vendo que dá bem certinho? Agora aqui, ó, falta o último ponto baixo alongado. Tá? Então, eu venho aqui, faço meu último ponto baixo, alongo bem, ó, meu último ponto baixo alongado, tá? E aí, ficou bem certinho, ó, um ponto normal alongado, e aqui já é o primeiro ponto da carreira, ponto normal, tá bom? Agora, vamos ajeitar a nossa carreira aqui. Eu gosto sempre de, cada carreira que faz, a gente arrumar os pontos, tá? Dou uma esticadinha nesse fio que ficou, já corto. Aqui também eu já corto. E assim já fica limpinho o nosso trabalho, arrematadinho. Esse negócio que a gente vai... Eu arranco só... Deixa eu esperar os cachorros aqui, gentil. Pronto, gravação é assim mesmo, né, gente? Aí, assim, a gente vai ajeitando. E esse plástico aqui do acrílico, eu vou tirar só depois, quando eu terminar, tá? Pra não correr o risco de riscar... Aí, assim, a gente entrega uma coisa pro cliente bem decente, tá bom? E aí, a gente ajeitou a nossa carreira, vamos começar a próxima carreira. Pronto, ó. Vamos lá pra próxima carreira, então. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer da seguinte forma. Esse primeiro ponto aqui, como ele é o primeiro ponto, não tem aquela partezinha de cima do ponto, a gente vai fazer esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto baixo normal. Ponto baixo, ele vai ficar como um ponto baixo centrado, mas é só porque ele não tem a partezinha de cima, tá? Você vai pegar aqui no meio do ponto, entre essa perninha e essa perninha aqui. Você vai fazer um ponto baixo, tá bom? Agora, o próximo ponto vai ser da seguinte forma. Você vai pegar essa laçadinha do ponto alongado e essa laçadinha do ponto alongado, ó. Pego essa... Ó, tá vendo que é um ponto anterior e o ponto da frente, sempre assim. O ponto anterior e o ponto da frente. Aqui é importante a gente alongar também, não esticar. Alonga, porque senão o nosso trabalho vai ficar encolhido. Quer ver, ó? Aqui eu alonguei, tá vendo, ó, que ele tá bem frouxinho, ó. Tá? Aqui eu alonguei, ó. Se eu deixar só esticado, ó, estiquei, ele vai voltar, tá? Então, você deixa a sua mão um pouquinho mais solta desse lado, dessa forma, ó, tá? Que ele tá soltinho, ó, soltinho, e finaliza o ponto baixo, dessa forma. Agora, nesse próximo ponto baixo aqui, ó, a gente vai fazer normal, ponto baixo, sempre pegando as duas laçadinhas aqui de cima. A gente não vai mais trabalhar com ponto baixo centrado, só ponto baixo normal, ó, e faz um ponto baixo, dessa forma. Pega a laçadinha do ponto anterior e a laçadinha do ponto da frente. Então, eu venho aqui, ó, pego essa laçadinha, pego essa laçadinha, puxo, alongo, deixo bem frouxinho. Tá vendo que eu tô esticando o fio, ó? Você consegue ver daqui, ó. Fica olhando pra esse meu dedo aqui, ó. Ó, tá vendo como o fio... Peraí. Tá vendo como o fio anda, ó? Ó. Tá vendo que o fio tá andando? É assim que a gente tem que fazer. Porque se eu esticar, ó, ele não anda, tá vendo? O fio não anda, ó, só estiquei, ó. Mas se eu alongar, o fio vai deslizar no meu dedo. Não precisa ser tão frouxo também, tá? Aqui. O próximo ponto vai ser ponto normal, ó. Tá vendo que aqui não vou fazer ponto baixo aqui. Eu sempre faço o ponto baixo em cima do ponto baixo. Eu vou desmanchar e vou começar de novo só pra não ficar dúvida, tá? Se você já aprendeu, tem mais prática, tranquilo. Eu gosto de explicar bem certinho para aquelas pessoas que estão começando
aprenderem também, tá? Então, vamos lá, terminei meu último ponto alongado, vou vir no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Então, sempre onde eu tiver ponto baixo, vai ser ponto baixo. Agora, nesse que seria o próximo ponto, eu não vou fazer ponto. Eu vou pegar essa perninha do ponto alongado e essa perninha do ponto alongado. Ó, sempre a perna do ponto anterior e a perninha do ponto próximo. E esticando, alongando bem o meu fio, tá? Agora, o meu próximo ponto é um ponto baixo. E ponto baixo vai ficar sempre em cima de ponto baixo. Ó, tá? Agora, eu tenho ponto baixo alongado. Eu não vou fazer ponto baixo, eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Então, eu vou pegar a perninha do ponto anterior e a perninha do ponto da frente. Vou esticar, alongar e finalizar. Então, o próximo ponto é ponto normal. Então, eu vou fazer isso por toda a carreira, tá? Agora, o próximo ponto, eu tenho um ponto alongado, mas eu não vou fazer ponto, eu vou fazer esse ponto aqui. Então, é a perninha de um ponto anterior e a perninha da frente. Tá? Estico, alongo bem e finalizo o ponto. Vai ficar assim, ó, dessa forma aqui, ó. Tá bom? Por isso que a gente sempre, por isso que a gente fez o ponto alongado, pra gente fazer esse detalhe de vezinho aqui. Então, eu tenho um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer esse processo por toda a carreira, ó. Ponto anterior, ponto da frente. Pego e alongo bem, tá bom? Meu próximo ponto, ponto normal, tá? Se ficar alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários que eu retorno pra vocês com bastante paciência, bastante calma. Tem meu Instagram também, você pode estar mandando mensagem pra mim lá, tá certo? Vou finalizar essa carreira por toda a volta aqui, quando chegar no final eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira, vou fazer o último ponto com vocês. Tá vendo que tem ainda um ponto baixo e ainda a perninha de cada ponto aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo normal. E o outro próximo ponto, aquele pontinho alongado, ó, tá? Agora, a nossa próxima carreira vai ser de ponto baixo normal e ponto baixo alongado. Vamos ajeitar os nossos pontos aqui, né? Arrumar a nossa carreira. É sempre importante a gente tá arrumando, ajeitando, né? Ó, vamos colocando os pontos no lugar, porque conforme a gente vai crochetando, a gente vai amassando os pontos e aí eles saem do lugar. Então, é sempre importante você tá ajeitando aí a sua carreira, tá bom? Ó, dessa forma. Agora, a gente vai fazer, essa carreira vai ser de ponto baixo normal e ponto baixo alongado. Aqui tá o nosso primeiro ponto da carreira, ó, nosso primeiro ponto baixo da carreira. Tá vendo essas duas perninhas aqui, ó? Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Agora, o nosso ponto baixo alongado vai ser bem no meinho desse ponto aqui, ó, desse Vzinho que a gente fez. A gente vai dar uma aberturinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui essa aqui, ó. A gente vai abrir um pouquinho o nosso ponto, isso é só no começo pra você achar, tá? E a gente vai fazer o nosso ponto bem aqui no meinho, ó. Tá vendo que tem o ponto baixo normal aqui, ó? A gente vai fazer um ponto aqui, ó, bem aqui no meinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu fio, com a minha agulha. Vou vir bem aqui no centro, ó, desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui. Tá vendo que ele tá bem no meinho, ó? Bem no meinho. Então, eu venho no centro dele e faço um ponto baixo alongado. Então, alonga o teu fio, confere se não tá esticado só, mas tá alongado e finaliza, tá, ó? Tá vendo que ele vai ficar bem no meinho desse aqui, ó? Fica bem no meinho desse aqui, ó. O meu próximo ponto vai ser um ponto baixo normal, pegando as duas laçadinhas do ponto dessa forma. O meu próximo ponto vai ser um ponto baixo alongado, ó. Não tem erro, não tem como não acertar, ó. Tá vendo que o ponto tá bem no meio aqui, ó?
É aqui que você vai fazer o ponto, tá? Aqui, ó. Você faz no meio, tá bom? Alonga o teu fio. Confere se tá alongado mesmo e finaliza. A carreira vai ser toda assim, próximo normal, próximo alongado, ó. Vem aqui, ó. Se você não quiser fazer ponto baixo centrado, você pode fazer aqui embaixo do ponto também, ó. Que fica fácil de achar também, ó. Alonga e finaliza, ó. Tá vendo? O importante é ele ficar bem no meio do teu ponto, desse ponto aqui, ó. É isso que é importante, ele ficar no meio desse ponto aqui, tá? Se quiser fazer embaixo ou se quiser fazer centrado, pode fazer, não tem problema. O próximo, claro que você tem que fazer igual, né? Se você vai fazer embaixo, faz todos embaixo. Aqui eu só fiz pra mostrar, ó. Não precisa fazer centrado. Deixa eu desmanchar aqui, peraí. Vamos lá, ó, desmanchei e vou fazer de novo. Então, você pode fazer embaixo, ó. Tá vendo que aqui tem a parte de baixo do ponto, ó? Deixa eu mostrar com a agulha aqui, ó. Ó, ele tá escondidinho. Então, você pode fazer embaixo, ó, tá vendo? Embaixo, 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 tá? Ó. Vem aqui embaixo do ponto, pega, alonga, tá? O próximo, só vamos dar uma ajeitadinha, que depois, na verdade, depois ele vai se ajeitar. Dá uma ajeitadinha, ponto normal. O próximo, aqui embaixo do ponto, ponto baixo alongado. Alonga o teu fio, finaliza. Próximo, aqui, ó, ponto baixo normal. Tá? Vai ser dessa forma. Próximo, alongado. Vou fazer essa carreira toda, tá? Ó, vai ficando assim o nosso trabalho, tá bom? Vou fazer toda essa carreira, ponto normal, ponto baixo alongado, ponto normal. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Fiz aqui o meu último ponto alongado e aqui tá o nosso primeiro ponto baixo, tá? Aqui a gente vai, ó, no carro do picolé. Pra ajudar na gravação, né, gente? Só pra gente descontrair um pouco. Aqui, ó, a gente vai ajeitar, então, essa carreira, dando uma esticadinha de leve, suave, tá? Arrumando com cuidado pra não deformar o ponto, mas também deixando ela bem arrumadinha pra próxima carreira, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira na cor roxinha, tá? A próxima a gente vai trocar pro cremezinho. Agora, aqui a gente vai fazer a seguinte forma. Essa primeira, o nosso primeiro ponto baixo, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó, tá? Que a gente vai pegar a perna anterior do ponto alongado e a perna do da frente. Então, vem aqui, ó, a perna anterior e a perna do da frente, ó. Aí, a gente alonga e finaliza. Agora, a gente vai pro ponto baixo, ó. Aqui onde eu tenho ponto alongado, eu não vou fazer ponto, tá? Vou fazer no próximo, ponto baixo. Agora sim, pego esse ponto alongado aqui e esse ponto alongado aqui. Puxo e finalizo. No ponto alongado, eu não faço ponto alongado. Passo para esse aqui, tá? E vai ser dessa forma a carreira toda. Ó, venho aqui no anterior e no da frente. Alongo e finalizo, tá? Vou fazer esse mesmo processo por toda a volta, tá? Um ponto normal e um ponto pegando as duas laçadinhas do ponto alongado, ó, aqui e aqui. Alongo, sem esticar e finalizo, tá bom? Vou fazer essa carreira por toda a volta e quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui a minha carreira, ó, e ela ficou assim, tá? Então, vou ajeitar aqui de novo. Dar uma alongadinha aqui. E agora, a gente vai trocar de cor, tá? A gente vai usar agora a creme. Ou off-white, ou se você tá trabalhando com outras cores também, né? Aí, agora, a gente vai trocar de cor.
E aí, a gente vai fazer aquele mesmo processo da carreira anterior, tá? Que a gente fez a troca lá. A gente vai fazer uma emenda aqui. Corta o fio que vem do novelo, puxa todo pra fora. Vem aqui, ó. Bota a agulha de tapeceiro. E aqui, ó, a gente vai substituir esse aqui, tá? Esse é o nosso primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, no ponto anterior. Passo pra cá, tá? Venho pra cá, ó. Pego as duas laçadinhas do ponto, dessa forma. Então, se você quiser pegar mais, ó, coloca lá pra baixo. Pronto. Agora, vamos pegar o creme, a cor creme, pra gente já começar aqui a nossa nova cor. Pronto. E aí, o processo é o mesmo que a gente fez na carreira anterior, né? Vamos ver aqui qual que foi o ponto, esse aqui, ó, tá? Então, eu venho aqui, deixo um pedacinho de fio pra arrematar, puxo o meu fio pra frente e faço uma correntinha. Esse vai ser o meu primeiro ponto. Dou um nozinho aqui. Não aperto muito o primeiro pra não deixar o ponto apertado. E aqui eu boto um pra cada lado. Tá bom? Deixa eu fazer de novo esse ponto que ficou muito apertado. Estico e finalizo. Agora, essa carreira vai ser de um ponto baixo normal e um ponto alongado. Um ponto baixo normal e um alongado. Então, eu já fiz o meu primeiro. Agora, eu venho aqui, ó. Vou achar, lembra que fica sempre um ponto no meio? Ó, tá aqui esse ponto, ó. Ele tá no meio desse pontinho aqui. Então, eu pego embaixo dele, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui o pontinho, ó. Então, eu vou pegar embaixo desse ponto. Venho aqui, ó, embaixo e alongo, ó. Alongo bem e finalizo. Próximo ponto aqui, ó. Próximo ponto, tá vendo o ponto baixo aqui, ó? Ponto baixo. Aqui. Próximo, ponto baixo alongado, aquele que fica bem no meinho do nosso Vzinho, embaixo dele e alongo, tá? Agora, é repetição, você vai repetir. Um ponto normal e um ponto alongado. É a mesma carreira que a gente fez nas outras etapas, tá? Um ponto normal e um ponto alongado. Só tem que pegar bem no centrinho, tô soltando o fio aqui. Ó, bem no meio desse ponto aqui, pra ficar bem retinho, bem bonitinho, ó. Tá vendo como fica bonitinho o trabalho? Tá? Pra ele ter esse resultado, você tem que pegar bem no meio aqui, ó. Nesse ponto que fica aqui, ó, escondidinho. Embaixo dele, ó. Embaixo do ponto, tá? Aqui tá o Vzinho do ponto, ó. Embaixo dele, tá bom? Vou fazer essa minha carreira aqui. Opa, esqueci de botar pra arrematar, ó. Depois eu boto com a agulha de tapeceiro, pra não desmanchar, tá? Arrematar esse que a gente já facilita o nosso trabalho. Vou fazer toda essa carreira aqui, quando chegar aqui eu volto. Pronto, ó, tô chegando aqui, cheguei no final da minha carreira. Agora, a gente vai dar aquela arrumadinha, tá? Deixa eu puxar e já cortar esse fio. Vou arrumando aqui. Deixa eu já puxar esse aqui também. Já corto. Vamos para a próxima carreira agora, tá? Que vai ser... Agora, a gente vai vir aqui nesse primeiro ponto. Esse primeiro ponto, como ele foi aquele primeiro ponto de troca de cor, ele vai ficar um ponto baixo centrado, tá? Mas não faz mal. Agora, a gente vai pegar a laçadinha do ponto alongado da carreira anterior e da carreira anterior, não, do ponto anterior, né? Alonga e finaliza. Próximo ponto, ponto baixo normal. Tá? Próximo, a laçadinha do ponto
da frente e o de trás. Laçou, alonga e finaliza. Nesse aqui eu não vou fazer, vou para esse. Feito. Laçadinha de trás, laçadinha da frente. Vou fazer isso por toda a minha carreira, tá? Vou fazer essa carreira, quando chegar aqui no finalzinho eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei essa carreira, vou dar uma ajeitadinha nela aqui de novo. Assim, tá? Eu acho que eu vou fazer mais uma carreira de creme, tá bom? Pra dar mais uma clareada nessa cestinha. Vamos fazer mais uma carreirinha de creme, mas se você não quiser fazer mais uma, se você acha que essa altura tá boa pra você, tá? É só fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, tá bom? Mas eu vou fazer mais uma carreira. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar agora a fazer uma carreira de ponto baixo e uma de ponto alongado. Então, eu venho nesse primeiro ponto aqui, ó, faço um ponto baixo. Agora, venho aqui embaixo desse pontinho aqui, ó, tá? E vou fazer um ponto alongado, ó, aqui embaixo. Tá vendo? Ó. Igual aquela outra carreira que a gente fez, a primeira carreirinha de creme, tá? Um ponto baixo normal, aqui, ó. Um ponto baixo normal. E agora, dentro desse Vzinho, um ponto alongado, ó. Tá? Vou fazer essa carreira aqui, novamente, um ponto baixo normal e um ponto alongado. Quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, cheguei ao final de mais uma carreira, tá? Vou ajeitar ela aqui. Vamos arrumar esta carreira para ela ficar bem bonita. E agora sim, a gente vai para nossa penúltima carreira, tá? Penúltima, porque a gente ainda vai fazer as laçadinhas aqui, né? Essa próxima carreira vai ser de laçadinha e a última vai ser de ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo, pego a minha laçadinha do ponto anterior e do ponto da frente e faço aquele esqueminha. Lá, estico e finalizo. Próximo ponto, ponto baixo, exatamente igual a gente fez nas outras carreiras, tá? Então, vou fazer essa carreirinha aqui. Quando eu terminar, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Acabei, então, essa carreira, tá? E aí, ficou assim, gente, ela tá linda, 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 linda. Essa combinação de cores ficou top. E agora, a gente vai fazer a nossa carreira de pontos baixíssimos. Aqui, ó, se você quiser fazer o acabamento invisível, você pode cortar aqui o fio, né? Porque não ficou bem no meio, ó, tá vendo? Não ficou exatamente no meio como eu queria. Então, a gente vai fazer um acabamento invisível, tá? Porque o nosso couro vai ficar aqui, ó, não ficou aqui, ó, ele andou, tá vendo? A nossa carreira, ela andou pra cá. Então, eu quero o couro bem aqui. Pra o acabamento ficar bonito, então, a gente vai fazer aquele esquema de arremate, tá? Vamos cortar aqui, é porque geralmente eu faço o protótipo e depois eu gravo. Dessa vez, como eu nunca tinha usado bandeja de acrílico, eu resolvi já gravar direto, então por isso que às vezes eu tenho que fazer alguma adaptação já gravando o vídeo, tá? Mas não tem problema, sempre dá certo. Tirei todo o fio, e aí a gente vai colocar na agulha de tapeceiro, e a gente vai fazer um arremate invisível aqui, ó. Vamos substituir esse ponto aqui, ó, tá? Porque esse aqui, ó, é desse aqui. Então, esse seria o nosso primeiro ponto da carreira. Então, a gente vai substituir ele. Então, a gente vem, ó, aqui nesse aqui, passa pra lá, como se a gente estivesse fazendo aquela troca de cor, tá? Venho daqui, ó, onde saiu o ponto, o fio, ó, passo nessa laçadinha, passo nessa, ó. Tá bom?
E aí, ó, fica bem certinho, ó. Tá vendo? Então, não vai dar pra ver onde a gente começou e finalizou as carreiras. Agora, a gente pega e arremata esse fio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele esperando aqui, depois eu arremato quando eu for fazer a carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou deixar ele aqui, tá? Eu vou arrematar depois. Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Você pode começar em qualquer lado, tá? Mas eu vou começar aqui exatamente aonde a gente finalizou, tá bom? Se você quiser dar um detalhe diferente pro teu trabalho, tu pode fazer essa carreira de pontos baixíssimos nessa corzinha aqui, pode ficar legal também, tá bom? Mas eu quero fazer nesse aqui. Vou deixar um pedaço de fio para o arremate. Vou achar o meu ponto falso aqui, que é esse aqui, ó. Venho nele, puxo pra frente, tá? E deixo isso aqui, ó. Depois eu vou arrematar os dois juntos. Venho pro próximo, puxo e faço um ponto baixíssimo. Ó. Aqui é sempre, ó, você vai pegar em todas as laçadinhas aqui, ó. Todas essas laçadinhas aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Aqui, ó, venho aqui, o ponto baixíssimo, tiro de uma vez, tá? Venho pro próximo, puxo e tiro todo de uma vez. Aqui, pra deixar bonito o teu trabalho, é sempre bom deixar essas laçadinhas do mesmo tamanho, tá? Então, na hora de você fazer o ponto baixíssimo, você vai cuidar, tá bom? É só fazer um ponto baixíssimo pra cada laçadinha dessa, ó, pra cada pontinho desse, tá? Vou fazer toda essa minha carreira, quando chegar aqui no finalzinho dela, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, cheguei aqui no final, fiz meu último, ó, tá vendo que aqui tá o meu primeiro ponto baixíssimo e aqui tá o meu último, ó. Deixa eu desmanchar aqui pra vocês verem. Ó, aqui é o último ponto baixíssimo. Foi o único lugar que ficou sem fazer o ponto, tá? Agora, a gente vai cortar o fio do novelo novamente. Deixa um pedacinho pra arrematar, puxa esse fio lá pra frente. E aí, a gente vai agora imitar o nosso último ponto baixíssimo. Coloca aqui o fio na agulha. Vamos pegar por dentro desse ponto baixíssimo, ó, dessa forma aqui, passa pra cá. Vem dentro da onde saiu o teu fio, passa lá pra trás. Tá? Passamos lá pra trás. E aí, fica também um arremate invisível, ó. Mesmo a gente não fazendo os arremates, não ficou nenhuma diferença. Ficou bem retinho, ó, tá vendo? Mesmo a gente não arrematando as carreiras como a gente tá acostumado a arrematar, ficou top das galáxias essa carreira, ó. Não dá pra ver o início e o final, tá bom? Agora, aqui a gente dá um nozinho. A gente dá um nozinho e arremata esses fios, tá? Pode amarrar aqui, tá bom? Vou fazer o arremate desses 3 fios aqui e eu volto agora pra gente fazer o detalhezinho em couro. Pronto, ó. Finalizei, então, os arremates, tá? Arrumei meus pontos. Gente, ela ficou, ai, muito linda. Olha só. Ficou linda, gente. Vocês vão ver o resultado, vocês vão amar. Tá? Agora, vamos fazer o detalhezinho em couro. Até trouxe o suplá aqui, porque a gente vai fazer o jogo, né? Do suplá. Com o cestinho. Ai, meu Deus, que coisa mais linda, gente. Tô apaixonada. Tô apaixonada nesse jogo. Então, eu tô com a mesma cor do couro que eu utilizei no suplá, tá bom? Aqui tem 8 centímetros, tá? De comprimento por 3 centímetros de largura. Como eu expliquei lá no suplá, eu compro a tira de alça pra farmacinha. E aí, ela já vem com esses furinhos. Só que eu já utilizei e sobrou só o meio da tira. Em outros projetos, eu já usei as pontas, que tem os furinhos. Mas não tem problema, dá pra fazer o furinho com a agulha de tapeceiro. Só você vai ter que medir bem certinho, tá? O bom por exemplo, eu vou colocar aqui em cima, eu vou ver mais ou menos aonde que fica os furinhos pra deixar bem igualzinho, tá bom?
Aí você vai, se você não quiser fazer essa costura aqui, por exemplo, tá fazendo primeira cesta e depois você vai fazer o suplá, por exemplo, e você não viu o vídeo do suplá, se você não quiser fazer esse detalhe aqui, você pode só colar, como eu já falei lá no do suplá. Então, você pode só colar aqui, ó, o corinho, o detalhe do corinho, e tem nos aviamentos para vender eu vou pegar, peraí. Aqui, ó. Tu pode... Claro que esse aqui é um ossinho que eu comprei pra fazer a cama pet. Tem aqui no canal também o passo a passo, tá? Mas aí você pode colar o couro e só comprar um detalhezinho, uma flor, um negocinho assim, ó. Ou se você tiver a etiqueta do seu ateliê, tá? Então, você pode colar um detalhezinho aqui sem fazer o furo. Ou, por exemplo, esses que eu uso pra fazer kit higiene, né? Se você ver aqui no canal também tem os vídeos do kit higiene, onde eu uso os biscuit, tá? Então, você pode comprar um biscuit que tem a ver com o tema, esse aqui até combinou, ó. Só que não dá pra colocar na cozinha um cachorrinho, né? Se fosse um kit higiene, daria pra colocar, ficaria legal. Ou porta-brinquedos, porta-lápis, para as crianças ficaria legal. Porta-objetos, ó, como combinou. Tá? Então, você não precisa necessariamente costurar como eu fiz, tá? Mas se caso você quiser costurar, aí a gente vai tirar mais ou menos a medida aqui, ó, que ficou aqui, e aí a gente vai marcar. Deixa eu marcar desse lado, porque se eu marcar errado, não estraga o couro, tá? Então, eu vou ver mais ou menos onde ficou o furo do outro lado. Tô sentindo aqui com o meu dedo. Claro que esse trabalho todo eu não tenho só quando acaba o fio, né? Tá? Ó, fiz as marcações, dá pra ver bem certinho aqui, ó. Quando acaba o fio não, né? Quando acaba o couro. Então, eu venho aqui, ó, e vou furar. Deixa eu fazer melhorzinho essa marcação. Ficar bem retinha. Ó. Vou fazer uma forcinha aqui pra furar. Furou, ó. Tá vendo? Vem aqui no próximo buraquinho, ó. Furou. Nem precisa muita força, tá? Vem aqui no próximo. Furou. E vem aqui no próximo. E furou. Falta um ainda. Não, tá todos furados, tá? Furei aqui os 4. Vou usar o roxinho claro, igual eu fiz no suplá, porque eu vou fazer um jogo, tá? Isso tudo se você for fazer um jogo, tá? Então, vou pegar um pedaço de fio roxo e vou costurar, vou tirar meu suplá daqui pra ficar mais fácil de trabalhar. Vou botar um pedaço de fio, vou botar na agulha de tapeceiro. Vou procurar o centro do meu cesto, vou arrumar de novo, que eu já mexi aqui. Então, vou procurar o centro, centralizo bem, depois eu colo, tá? Depois que eu costurar, eu colo. Deixa eu ver aqui. Se é alguma coisa pra segurar, né? Deixa eu ver aqui as quantidades de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando começou a fazer a curvinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente, tá? Então, aqui, ó, eu vou vir de trás. Você vê a altura que você quer, né? Colocar. Vem de trás e passa o teu fio pra frente. Vamos lá, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho porque ele não tá furado, tá, gente? Deixa eu puxar aqui. Por causa da agulha, do fio, tá um pouquinho mais difícil de tirar. Deixa eu fazer o seguinte. Vou abrir um pouquinho mais esse furo. Ó.
Deixa eu pegar uma agulha de crochê aqui. Aí, ó, peguei uma agulha de crochê e abri um pouquinho mais. Vou fazer isso em todos. Aqui. Isso aqui serve pra você, se caso você já não tiver, né? Então, já fica de exemplo aí. Aqui. Vamos ver se vai passar agora. Pegar o fio de novo. Aqui. Vou passar, ó, vou passar no primeiro buraquinho. Deixa eu ver, não, acho que é nesse aqui. Aqui. Oxi, meu filho. Não quer passar, não? Mas você vai passar. Passou. Ai, ai, erros de gravação, né? Deixa eu ver. Ah, agora eu entendi. É porque acho que tá muito grosso o meu fio aqui, ó. Agora que eu vim olhar pro suplá, eu deixei meu fio muito grosso, ó. Tá? Aqui no suplá eu deixei mais fininho, tá vendo, ó? Mas vamos ver. Deixa eu passar pra cá, passo pra lá. Só costurar esse fio na peça. Se você já sabe fazer, já vai passando aí. Opa, foi. Passo pra dentro. Vamos ver. Ficou muito... Ah, não, tá bom assim. Tá bom assim. Ó. Tá? Aqui, agora eu venho pra cá, ó. Passo aqui. Faço um pouquinho mais de trabalho de novo. E depois venho aqui pra baixo. Melhor se eu já tivesse ele furadinho, né? Claro. Mas o bom é assim que você já vê o passo a passo, se caso você não tiver e quiser fazer o furinho, né? Então, deixa eu ajeitar, que ficou muito apertado. Aqui. Vamos ver aqui se ficou legal, se não ficou legal a gente arruma. Ó. Tá? Fiz o xizinho aqui. Dou uma ajeitada, uma puxada, uma esticada. Aqui, ó. Agora, eu amarro aqui atrás. Esse aqui, ó, deixa eu ver se vai ficar... esse aqui a gente arremata aqui, dá os dois nozinhos, ó. Depois você pode colar o nozinho aqui, ó. Você vai esconder o nozinho com a cola, tá? Ó, porque ficou bem certinho aqui, ó. Você vai colar as duas pontinhas desse nó aqui, junto com essa partezinha de couro. Você pode cortar, deixar um pedacinho aqui, coloca pra cima e, opa, ó, coloca pra cima e cola junto. Aqui no couro, ó, tá? Aí, dá uma conferida antes de colar, confere se ficou legal, se ficou certinho, tá bom? Vê se ficou certinho, se ficou legal. E aí, você arremata, cola. Eu tô olhando aqui, ver se o X ficou certinho. Ficou, tá? E aí, agora, eu vou passar a cola, tá? Deixa eu pegar aqui. Tô usando a Pega 1000. E aí, eu vou passar a cola tudo aqui e vou colar, tá? Eu já volto. Pronto, ó. Colei, então, aqui atrás, tá? O meu corinho. E ficou pronto, então, o nosso cestinho de pães para combinar com o nosso suplá, cesto de pães, de frutas, enfim, né? Dá para usar aí a criatividade
e usar esse cestinho para várias coisas. Gente, ele ficou lindo. Olha o resultado final. Ficou muito lindo, tá? Maravilhoso. Eu amei fazer esse cesto, amei fazer esse ponto. Ficou muito bonito. Espero que vocês também tenham gostado. Lembrando que se ficar alguma dúvida, ó, já tirei o plásticozinho, né, ó, tirei o plástico, tá? E se ficar alguma dúvida com relação ao passo a passo, vocês podem deixar nos comentários, pode me mandar uma mensagem no Instagram também, que eu retorno para vocês, tá bom? Deixa um recadinho ali, sugestões de próximas coisas que vocês queiram que eu ensine aqui no canal, tá bom? E é isso aí, se inscreve no canal, deixa um recadinho pra mim e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.